E o pastor Eliel me deu um tema para nós conversarmos nessa noite sobre misericórdia e graça. São a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? E aí a gente se inclinou a pesquisar e a estudar sobre o tema misericórdia e graça. O que são essas duas maravilhas da parte de Deus para nós? O que é misericórdia e o que é graça? São a mesma coisa? E aí, nessa noite, a gente vai conversar sobre isso. Se a gente entender verdadeiramente o que é a misericórdia de Deus, o que é a graça de Deus, a gente vai viver um evangelho muito mais prazeroso. Quando a gente entende verdadeiramente o que é a misericórdia e o que é a graça de Deus, o evangelho para nós não é um fardo. A gente não vive com penosidade aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. A gente passa a servi-lo com prazer, a gente passa a servi-lo com gratidão, com amor, com retribuição pelo que Ele fez por nós, quando nós entendemos verdadeiramente o que é misericórdia e o que é graça. E a gente percorrendo aí esse Rio de Janeiro, a gente às vezes percorre o Brasil sem sair da nossa casa através dos veículos de comunicação, né? E a gente percebe que, infelizmente, hoje parece que aquilo que Paulo diz lá no início da igreja, sobre outro evangelho, nós percebemos que esse outro evangelho está muito em evidência nas nossas igrejas. Está muito em evidência no Brasil, principalmente, onde não é pregado um evangelho das doutrinas bíblicas, que trazem crescimento, que trazem saúde para o seio da igreja, mas são pregadas outras questões, e nós conversamos aqui, né, pastor Eliel, antes do culto começar, sobre questões, às vezes, que são colocadas constantemente nos púlpitos das igrejas, que não trazem saúde para o crescimento da igreja. São teologias espúrias, teologias maléficas, teologias que visam apenas o aqui e o agora, que visam apenas a vida terrestre. São teologias que são voltadas para as necessidades do homem. É um evangelho fácil, um evangelho contemporaneizado, um evangelho adaptado à malignidade humana. Isso soa um pouco estranho, né? E forte demais ouvir isso. Como assim, Júnior? Um evangelho adaptado à malignidade humana? O que é isso? Vamos lá, Alexandre. Hoje eu vou te dar um pouquinho de trabalho. Timóteo. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Botem para ver se é a segunda ou se é a primeira. Isso mesmo. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Paulo já falava a respeito disso. Paulo diz o seguinte, aconselhando o jovem Timóteo a como pastorear, como cuidar da igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Timóteo, afasta-te. Paulo lá, praticamente 2000 anos atrás, já alertava o jovem Timóteo que recebera a incumbência de pastorear uma igreja, de que homens assim procurariam mestres para si. Homens com todas essas prerrogativas que nós acabamos de ler nas Sagradas Escrituras, procurariam líderes religiosos para si. E é o que nós temos visto. Homens que usam a tribuna santa para destilar aquilo que os homens querem ouvir. E não utilizam esse espaço sagrado para destilar as doutrinas das Sagradas Escrituras, para o crescimento da igreja. É isso que Paulo se refere a outro evangelho, porque tem roupagem de evangelho, parece evangelho, mas nega a eficácia da graça, nega a eficácia da cruz. Porque, meus queridos irmãos, quando nós incessantemente pregamos aqui apenas questões que vocês precisam para essa vida terrena, nós descartamos o que é mais precioso no cristianismo, que é a graça de Cristo Jesus, que é a misericórdia de Cristo Jesus. E é por isso que nesta noite nós vamos tratar sobre esses dois conceitos maravilhosos do cristianismo, a graça e a misericórdia.
O que seria misericórdia? Seria, porventura, a mesma coisa que graça? Bom, misericórdia, o conceito da palavra, etimologicamente, significa condoer-se da miséria alheia. Vem do radical latim, misericordis, que se misere significa miséria, e cordis, compaixão, coração, pensar com o coração, agir com o coração. Então, misericórdia significa condoer-se da miséria de alguém. Isso é ter misericórdia. Quando você sente compaixão no seu coração por alguém. Isso é a misericórdia. Essa é a misericórdia que Deus teve para conosco. E eu quero ressaltar aqui que misericórdia não é apenas você ter um sentimento de pena. Eu posso muito bem ver uma criança passando fome e sentir pena daquela criança, mas seguir o meu caminho porque eu tenho horário. Né? A gente conhece aqui a parábola do samaritano. A Bíblia vai dizer que o sacerdote passou direto, o levita passou direto, mas o samaritano teve misericórdia. Teve compaixão daquela pessoa, daquele homem, e o socorreu. Porque muitas vezes nós somos tomados de sentimentos de pena, somos mesmo. Nós sentimos pena quando vemos alguém sofrer, quando nós percebemos a dor alheia, nós sentimos pena, mas nós só conseguimos ter misericórdia quando essa pena transforma-se em compaixão, porque a compaixão, ela manifesta-se em obras. Quando eu tomo a iniciativa de parar o que eu estou fazendo, ou parar o meu curso, para me compadecer daquele necessitado, daquele que está em estado de miserabilidade, aí sim eu estou agindo de misericórdia para com ele. Porque do contrário, eu senti apenas pena dele. E o sentimento que Deus tem por nós não é um sentimento de pena, é um sentimento de misericórdia. É um sentimento de olhar para a miserabilidade humana, de ver o quão miseráveis nós nos tornamos por causa do pecado. E ter compaixão da nossa alma. Na antiguidade, na época medieval, os cavaleiros templários que realizavam as cruzadas, eles guardavam numa bolsinha na sua cintura que continha um punhal com uma faca, com uma lâmina bem afiadinha, muito afiada, de dois lados. Para que era essa lâmina? Porque eles eram cavalheiros da igreja e lutavam em prol da igreja. No término do combate, eles viam lá os seus oponentes mutilados, sem perna, sem um braço, ou com ferimentos que não dariam para curá-los. A morte era iminente para eles, era certa para eles, mas eles estavam agonizando de dor. Esses cavaleiros pegavam esse punhalzinho e enfiavam esse punhal no coração daquele oponente, para que ele tivesse uma morte rápida. E isso não era para exterminá-lo, não, mas era para poupar o alívio daquele homem, para poupar o sofrimento daquele homem, para poupar o sofrimento, a dor do seu oponente. E sabe qual é o nome desse punhal? Esse punhal se chamava misericórdia, pastor Eliel. Porque ele via a dor do seu oponente, mesmo cada um tendo ideologias e ideais diferentes, ideais esses que os levaram a confrontar um ao outro. Eles tinham desejo de eliminar o sofrimento do seu oponente, e enfiavam aquele punhal com aquela lâmina dentro do coração para que houvesse uma morte rápida e o sofrimento daquele homem acabasse. Era o entendimento humano deles naquela época, e por isso colocaram o nome desse punhal de misericórdia. Porque, meus queridos irmãos, é exatamente isso que representa a misericórdia. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, representando toda a humanidade, permitiram que o pecado entrasse no mundo criado por Deus. Eles tornaram-se inimigos de Deus. Eles tornaram-se inimigos do Criador. E daí então, o homem começa a viver meio que independente, tentando viver meio que independente de Deus. E aí instaura-se uma inimizade, uma separação entre o homem e Deus. Por isso que é preciso que Deus use de misericórdia. Por que nós precisamos da misericórdia de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer claramente o porquê que nós somos totalmente necessitados da misericórdia de Deus. Porque às vezes paira sobre alguns de nós um sentimento de que eu sou uma pessoa boa, de que eu sou uma pessoa legal, de que eu não cometo delitos extravagantes, nunca fui preso, nunca fui chamado numa delegacia, nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas, então eu sou uma pessoa boa.
Eu sou uma pessoa boa. E aí as Escrituras vão nos mostrar verdadeiramente o que somos nós. Ó, Romanos capítulo 3, versículo 23. O que diz? Porque todos... Fala que uma parte da humanidade pecou. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. O Júnior, você, todos. Todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. O pecado permeou toda a humanidade. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus. Por isso que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Romanos 6, 23. Também vai falar mais um fator do porquê que a misericórdia de Deus é algo que nós necessitamos como a terra seca necessita da água. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Eu pequei, eu peco e eu continuarei pecando. Até o dia que eu serei glorificado. Até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja e nós seremos transformados e ressuscitaremos com Ele. Até aquele grande dia vai existir esse duelo da carne contra o Espírito. Por isso eu reconheço que eu me enquadro em Romanos 3, 23. Todos pecaram, o Júnior pecou e destituído está da glória de Deus. E aqui, que nós acabamos de ler, vai dizer que o salário daquilo que eu tenho praticado, o salário do pecado que eu pratico, o salário do pecado que você pratica é a morte. E aí a gente comentava aqui no início do culto, o Otto e o pastor, né? Que morte seria essa? E o pastor Léo disse assim, toda sorte de morte. Morte física, morte espiritual. Esse é o salário do pecado. Esse é o pagamento do pecado. E como nós somos pecadores, e é preciso que nós reconheçamos essa nossa miserabilidade pecadora. Porque quando não agimos assim, o nosso cristianismo, ele pauta de outra vertente que não é a correta. Quando eu me considero bom, quando eu tento me auto-justificar por mim mesmo, pelo que eu faço ou pelo que eu tento deixar de fazer, eu estou indo para uma vertente perigosa, que não é a vertente do Evangelho de Cristo. A vertente do Evangelho de Cristo é eu reconhecer a minha miserabilidade. É eu reconhecer que sou pecador, como Romanos 3, 23 disse. Eu entender que o salário das minhas ações é a morte. O pagamento pelo que eu faço é a morte. Aí eu dependo totalmente da graça de Deus. Da misericórdia de Deus, perdão. Eu dependo da misericórdia de Deus, porque o que é misericórdia, meus queridos irmãos? Todos merecem a condenação no juízo final. Naquele grande dia, quando a justiça de Deus manifestar a ira dele, todos nós, eu, você, todos nós mereceríamos estar condenados. Isso é um fato. E qualquer pensamento diferente disso é um pensamento enganoso do inimigo das nossas almas que tenta enganar a humanidade, dizendo para a humanidade que tudo está tranquilo, dizendo para a humanidade que tudo é amor. As 1000 facetas que o amor pode manifestar na sociedade devem ser aceitas. Isso é um engano de Satanás. Os irmãos estão entendendo? Porque o Evangelho de Cristo vai me mostrar que eu sou pecador. Que eu habito numa natureza que tende todos os dias a me arrastar para longe daquilo que clama por Deus, que me traz para perto de Deus. Essa é a natureza pecaminosa do Júnior. Essa é a natureza do Júnior. É uma natureza que todos os dias me tenta me arrastar de tudo aquilo que glorifica o nome de Deus, de tudo aquilo que causa intimidade entre o meu espírito e o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Por isso que eu dependo da misericórdia de Deus. É por isso que todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 2, vai nos dizer algo muito interessante. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Alguém aqui conseguiu não pecar hoje? Alguém aqui conseguiu hoje, desde o momento em que acordou, até esse dado momento, às 8h22 da noite, conseguiu não cometer uma transgressão?
Conseguiu não pecar em pensamento, em obras? Alguém conseguiu? Estamos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos condenados. Estamos todos necessitados da misericórdia de Deus. Estamos todos carentes dessa misericórdia. Como eu falei, misericórdia é um ato de ter compaixão da miserabilidade alheia. Foi isso que Deus fez conosco. Olhou para você, olhou para mim e sentiu pena. E essa pena não ficou apenas num sentimento de pena, mas transformou-se em compaixão. Transformou-se em sentimento manifestado. Transformou-se em um momento onde aquilo que eu percebi no coração do homem, eu me movo para realizar algo em favor desse homem que se afastou de mim, desse homem que está num estado de miséria. Eu resolvo fazer algo para com esse homem. Assim pensou o Senhor, nosso Deus. É como que no corredor da morte, nos Estados Unidos, a maioria dos estados americanos ainda executam penas de morte. E aí você imagina um homem que cometeu vários delitos, várias atrocidades, crimes hediondos, está ali no corredor da morte. E no dia da sua execução, o juiz passeia pelo corredor e olha para dentro da cela e diz: você está condenado. Ele: estou condenado. Você reconhece que você merece ir para a execução? Reconheço que eu mereço para a execução. E o juiz vira e diz assim: mas pode sair, você não vai morrer. Já imaginaram? Conseguem imaginar essa cena? E aí os familiares das vítimas que aquele homem deixou, que aquele homem causou, vão se sentir indignados. Isso não é justo. Isso não é justo. Ele cometeu crimes, ele precisa pagar pelos seus crimes. E o juiz diz assim: eu sei que não é justo, mas eu assumirei o lugar dele. Haverá execução. Isso é misericórdia. Quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Quando Deus não nos dá aquilo que as nossas atitudes nos dariam como pagamento. Né? O salário do pecado não é a morte. E nós entendemos que todos nós somos pecadores, então o nosso salário, logicamente, é a morte. Mas Deus age de misericórdia com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Deus olha para você, olha para mim, e sente compaixão de nós, e assume o nosso lugar no corredor da morte celestial, e nos absolve da nossa condenação. Isso é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. E é nesse sentimento que nós precisamos pautar o nosso cristianismo, entendendo que eu sou condenado à morte física, à morte espiritual, mas Ele, por misericórdia, assumiu o meu lugar na execução e me libertou, apagou a minha dívida. E não apenas dos pecados cometidos, mas a partir do momento que eu decido caminhar com Ele, viver para Ele, todos os pecados que ainda virão pela minha imperfeição, pela minha limitação, já estão perdoados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é a misericórdia de Deus. Isso deve nos motivar a viver uma vida de intensidade para com Ele. Quando eu entendo que eu realmente tinha motivos para estar condenado, mas Ele me absolveu por amor. Por amor, eu não merecia essa absolvição. Você não merecia essa absolvição. Mas Ele resolveu olhar para você com compaixão e assumiu o seu lugar. Morreu no seu lugar. Morreu uma morte vexatória, uma morte humilhante, uma morte dolorosa, para que você pudesse ter vida diante dEle. Nisso se resume a misericórdia de Deus. E quando nós cristãos entendemos isso, nós vivemos para com Ele de uma forma muito mais intensa. Os nossos louvores precisam ter mais significado. A nossa adoração precisa ser mais sincera. Porque eu entendo que Ele fez um grande favor por mim. Não foi uma coisa qualquer, foi uma coisa tremenda. Uma coisa extraordinária. Porque nós merecíamos a condenação. E por que Ele fez isso? Por que Deus fez isso por Júnior? Por que Deus fez isso por cada um de nós? Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, vai nos mostrar o porquê de Deus agir de tamanha misericórdia para conosco.
Sendo nós homens tão miseráveis, homens que só pensam em maldades, homens que, se o Espírito Santo não permear a nossa mente, nós vamos estar inclinados para o mal todos os dias. E Ele resolve ter misericórdia para conosco. Por quê? Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos, porque a misericórdia de Cristo se manifestou a nós. Aleluia! Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. A misericórdia de Deus tem se manifestado na minha e na sua vida. E por isso que nós todas as semanas viemos aqui, cultuamos ao Senhor, decidimos viver para Ele, porque a misericórdia se manifestou nas nossas vidas. E nós, de condenados, mortos dos nossos delitos e pecados, fomos resgatados. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é a misericórdia de Deus que faz. Isso é a misericórdia de Deus que realiza nas nossas vidas. A misericórdia de Deus é Ele não nos dar o que nós merecemos. E como eu falei, e eu quero ressaltar, há uma enganação muito grande do inimigo das nossas almas nessa humanidade, tentando mostrar para a sociedade que a humanidade é boa. Tentando mostrar para o homem que o homem é bom. Tentando mostrar que essa pluralidade de amores que existem na pós-modernidade são boas. Temos que dar ênfase a toda expressão de amor. Temos que dar ênfase a toda liberdade de pensamento. Isso é um engano de Satanás. E muitas vidas têm permanecido na condenação. Muitas vidas têm permanecido debaixo dessa sentença, que outrora nós estávamos, mas que Cristo nos resgatou. E quando nós percebemos que não mais estamos sentenciados à condenação da morte, e agora estamos vivendo em novidade de vida, estamos vivendo para Ele, porque Ele agiu de misericórdia para com as nossas vidas, qual é o sentimento que nós temos? Eu quero agradar esse ser que fez tudo isso por mim. Eu quero viver para esse ser, eu quero servi-lo enquanto eu viver. Eu quero fazer tudo aquilo que Ele me sugere na sua palavra. E aí eu quero abrir um paralelo na mensagem dizendo que a misericórdia que Deus teve para conosco é um atributo de Deus, é um atributo divino. E o que seria atributo? Seria característica da personalidade de Deus. E esse é um atributo comunicável, ou seja, é um atributo que Deus resolveu colocar no ser humano. O ser humano tem capacidade de ter misericórdia. O pastor Roberto falou aqui numa vez que por que os anjos não pregam o evangelho? Porque anjo não tem misericórdia. Ele não tem essa capacidade de ter. Isso foi um atributo divino que Deus colocou no homem ao criá-lo à imagem e semelhança. Deus colocou a misericórdia no coração do homem. E por isso, Ele pede que nós, já reconciliados com Ele, sendo a habitação do Espírito Santo, também hajamos de misericórdia para com o nosso próximo. Lucas, capítulo 6, versículo 36. 6:36. Vai nos mostrar exatamente isso que eu estou falando. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós temos vivido a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, amém? Sejamos também nós misericordiosos para com o nosso próximo. Sejamos nós também misericordiosos para com o nosso semelhante. E quem é o meu semelhante? Todo aquele que é criatura de Deus. Precisamos exercitar essa misericórdia que há em nós, que o pecado tenta camuflar, mas que o Espírito Santo, através do processo da santificação, vivifica em nós os atributos comunicáveis de Deus. E aí nós nos tornamos também misericordiosos para com o nosso próximo, como nós reconhecemos que o nosso Pai é misericordioso. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, vai nos dizer a respeito da misericórdia de Deus. O que ela efetua em nós? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Vai nos mostrar a efetivação da misericórdia de Deus na nossa vida. O que ela causa nas nossas vidas? As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim sobre as nossas vidas. A misericórdia que Deus exerceu sobre a sua vida e sobre a minha vida ontem, hoje Ele tem nova misericórdia para mim e para você. Hoje Ele tem uma novidade de vida para você. O que você porventura cometeu ontem, se você deslizou ontem, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor está para te alcançar nessa noite. Se porventura você deu uma escorregada, saiu do caminho, saiu da linha, Satanás vem com muito peso sobre a tua vida, trazendo acusação, trazendo culpa, tentando te afastar do caminho do Senhor. Mas a misericórdia de Deus te alcança todos os dias. Eu fiquei tão feliz. Semana passada eu estava no Lava Jato, lavando o carro, e aí chegou um rapaz, assim, como dizem um termo, todo ataviado, de blusão fechado até aqui em cima, fechado na manga, de calça, chinelo. E eu fiquei observando aquele rapaz, e aí ele estava conversando com o rapaz que estava lavando o carro, e aí o rapaz que estava lavando o carro falou assim, aí, esse rapaz aí, tu não faz ideia do que ele já fez. Já pintou e bordou, já fez coisa que tu nem imagina. Hoje está na igreja aí, parou com tudo. Eu falei, glória a Deus. E eu fui bater um papo com o rapaz. E aí, batendo um papo com ele, eu falei, quanto tempo você está na igreja, servindo ao Senhor? Ele, há 5 anos, irmão. Eu falei, poxa, glória a Deus pela tua vida. Pô, tu quer contar teu testemunho para mim? Ele começou a contar, ó, já fiz isso, aquilo outro, coisas que eu tenho até vergonha de comentar, mas Deus me alcançou, meu irmão, me libertou, e hoje eu estou curado, não uso mais drogas, não faço mais nada, só louvo ao Senhor, só vou para a casa de Deus, só faço a obra do Senhor, realizo o meu trabalho, mas a minha vida é para Deus. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei assim, mas vem cá, desde o dia que você se converteu até hoje, foi sempre assim? Ou você em algum momento teve uma recaída? Ele falou assim, poxa, eu tive uma recaída uma vez. Aí eu usei a droga. Mas, poxa, eu me senti tão mal, cara. Me senti tão mal. E eu falei, e o que você fez? Ele falou, no dia seguinte eu estava na igreja pedindo perdão a Deus e Deus me aceitou de novo. Irmãos, eu fiquei tão feliz com isso, porque a acusação de Satanás não teve eficácia na vida daquele rapaz. Aquele rapaz, mesmo com pouco tempo de cristianismo, entendeu que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Entendeu que as misericórdias do Senhor não têm fim sobre a vida dele. E que o amor de Deus é que manifesta a misericórdia dele na nossa vida. Aleluia! Eu louvo ao Senhor porque Deus é um Deus que a gente não consegue entender. Porque se ele conseguisse ser entendido, ele não seria Deus. Às vezes o Júnior tem alguns julgamentos que se baseiam em julgamentos humanos. Às vezes o Júnior tem alguns pré-julgamentos também, mas isso é da justiça humana, e Deus comparar a justiça humana com trapos de imundícia. A justiça de Deus excede a nossa, transcende a nossa. É muito diferente da nossa, e é por isso que Ele é Deus. Ele sonda o íntimo do coração. Ele vai lá dentro do coração e vê esse arrependimento. Eu comentei aqui na minha última pregação sobre o caso do Bruno, que foi até tema de um debate, tantas pessoas comentando, será que o Bruno realmente foi reconciliado? Ou isso é para favorecer o seu comportamento na condicional? E foi falado tanta coisa. E, gente, não importa o que eu penso, Deus conhece o interior de cada um. Somente Deus sabe se arrependimento. E se houver arrependimento e Deus reconhecer arrependimento, a misericórdia de Deus tem eficácia na vida da pessoa. Porque a misericórdia de Deus não se resume a um dia, ela não tem fim. Essa é a misericórdia de Deus. É um sentimento de se compadecer da miserabilidade humana, ter compaixão pela miserabilidade humana e não imputar ao homem a sua condenação. Não imputar ao homem o peso do seu pecado, mas absolver o homem do peso do seu pecado. Isso é misericórdia de Deus. Que nós possamos nessa noite entender que a misericórdia de Deus, ela é eficaz na nossa vida. Ela se manifestou na cruz do Calvário, resgatando a nossa dignidade diante de Deus e de todo o universo, para que nós pudéssemos estar de pé na presença dEle, desfrutando de comunhão com Ele, a despeito de todos os nossos pecados praticados. A despeito de toda a nossa natureza humana que tende, como eu já falei, a nos distanciar dEle, Ele resolveu pagar o preço por mim e por você. Isso é a misericórdia de Deus. E o que seria a graça? Já entendemos que a misericórdia de Deus é quando Deus não me dá o que eu mereço. A graça é quando Deus me dá o que eu não mereço.
Entenderam? A misericórdia é quando eu mereço uma condenação e não recebo. A graça é quando eu não mereço uma dádiva, mas eu recebo essa dádiva. E a obra de Cristo nas nossas vidas, ela é completa. Ele age de misericórdia para comigo e contigo. Ele apaga os nossos pecados. A cédula de dívida que eu tinha diante do universo, Ele crava na cruz do Calvário e diz: o Júnior não é mais devedor. Você não é mais devedor. Eu paguei a tua dívida. Você não deve mais nada a ninguém. A natureza não pode mais clamar por justiça diante de você porque foi feita justiça. Eu paguei um alto preço por você. E agora que eu paguei a tua dívida, que eu agi de misericórdia com você, agora, meu filho, vem conhecer a minha graça. Agora você vai receber o céu para você. Você vai receber a salvação da sua alma. Não apenas você foi liberto da sua condenação, mas ainda tenho morada celestial para ti. Ainda tenho bênçãos para você desfrutar. Ainda tenho paz de espírito para você viver. Ainda tenho novidade de vida para você desfrutar. Essa é a graça. Essa é a graça. Essa é a graça que nós temos aprendido aqui desde o início do ano. Por quê? Porque essa igreja tem um entendimento de que, entendendo a graça, o nosso cristianismo é saudável. Entendendo a graça, o nosso cristianismo, ele cresce em direção aos céus. Todas as religiões, meus irmãos, todas as religiões, elas têm amor. Todas as religiões vão pregar paz. Todas as religiões vão pregar bênçãos, perdão ao próximo. Mas somente no Evangelho nós encontramos a graça. Somente no Evangelho de Cristo nós encontramos esse favor imerecido. Nós encontramos um Deus transcendente, um Deus tão alto, tão elevado, tão sublime, tão supremo, que a palavra de Deus vai dizer que esse universo não consegue conter a sua glória, ou seja, Ele está acima de tudo isso. Vai nos mostrar esse Deus tão soberano, decidindo se relacionar com você. Decidindo, se relacionar com o Edinaldo e morar dentro do Edinaldo. E ser um com o Edinaldo, porque foi isso que Jesus Cristo disse. Que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, ó Pai. Esse é o desejo do coração de Deus. Quando pagam a nossa dívida pela misericórdia de Cristo na cruz do Calvário, em nos dar a graça de fazermos habitação do seu Espírito Santo. Nós, homens falhos, homens frágeis, suscetíveis a pecados, somos habitação desse Deus tremendo. Como eu posso, meus irmãos, ficar indiferente diante de tamanha revelação da parte de Deus? Esse Deus tão soberano que não se pode explicar. A teologia jamais tem a pretensão de explicar Deus, de entender Deus. Porque Deus é um ser tão transcendente, um ser tão elevado. Mas Ele resolve não apenas habitar, mas se relacionar com cada um de nós. E isso é a graça de Deus. Quando você reconhece a sua miserabilidade, você aceita a misericórdia de Deus com euforia na sua vida. E não apenas isso, mas você recebe, além da misericórdia, você recebe a graça de Deus. E essa graça te faz viver em qualidade de vida. Essa graça te faz viver a vida eterna ainda nesta terra. Faz você desfrutar de uma intimidade com o divino nesta terra. Você não é um ser errante pelo mundo. Quando alcançado pela graça, você passa a ser um com Deus. Você passa a ter relacionamento com Ele. Quando a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo seja o árbitro dos vossos corações, está falando disso, que o Espírito Santo habitando em vós, agirá na sua consciência, te moldando, te direcionando para o que você precisa fazer. Isso é a graça que faz nas nossas vidas. E nós encontramos na Bíblia Sagrada uma tipologia, para clarear mais isso que nós estamos falando nessa noite, de misericórdia e graça. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. É um texto que a maioria dos irmãos já conhece. Vamos rapidamente ler o capítulo de 13 versículos. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu.
E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto em terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Esse texto, meus amados irmãos, mostra claramente ali uma tipologia da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Davi, ele é um tipo de Cristo em várias instâncias, em várias esferas, e nesse texto reflete mais uma vez a tipologia de Cristo em Davi. Davi ali estava demonstrando a misericórdia e a graça exercida sobre alguém. Porque naquela época, meus irmãos, era comum, quando na cultura oriental, quando um rei assumia um trono que não fosse da linhagem do rei antecessor, era comum, era tradição cultural da época exterminar todos os descendentes do rei, para que ninguém em algum momento do reinado reivindicasse o trono. Então isso era cultura, absurda, mas era a cultura da época. E aí, esse menino, Mefibosete, depois de se tornar aleijado, é retirado para Lodebar, um lugar deserto, um lugar que significa lugar seco, lugar de miséria. E lá cresceu Mefibosete, nesse lugar de miséria. E ele sabia, pela cultura da sua época, que se um dia Davi soubesse onde ele morava, Davi teria o direito de executá-lo e não pegaria nada para Davi, porque era a cultura daquele lugar. Então Mefibosete, ele vive à sombra desse pesadelo, de a qualquer momento vai chegar aqui o chamado do rei Davi e eu serei executado porque eu sou descendente do rei anterior a ele. E Mefibosete vive num lugar, Lodebar, chamado lugar de miséria, esperando essa sentença se consumar na sua vida. E num certo dia, Mefibosete está lá na sua vida, nesse lugar de miséria, e chega a notícia de que o rei o chamou. Chegou o dia que Mefibosete tanto temia, o dia da sua execução por ser descendente do rei Saul. E parte Mefibosete atendendo o mandato do rei e vai para Jerusalém. E chega diante do rei Davi, se prostra de joelhos e diz: eis aqui o teu servo, já esperando uma espadada na nuca. E de repente Davi olha para Mefibosete e diz: terei benevolência de você, terei compaixão de você por amor do teu pai. O que a cultura manda eu fazer, executar os descendentes do rei antecessor, eu não farei com você, Mefibosete. E além disso, eu restituirei todas as terras do seu pai a você. E você vai comer pão na minha mesa. Assim é o Senhor conosco. Assim é Cristo com as nossas vidas. Essa é a misericórdia que Deus age na minha vida e na sua vida. Ao invés de nos dar o que merecíamos, Ele tira essa culpa e nos presenteia com a graça. Nos coloca sentados à mesa do rei, para comermos pão à mesa do rei. É isso que nós fazemos na ceia do Senhor. É isso que todas as vezes que nós nos sentamos aqui à mesa do Senhor, relembramos o sacrifício de Cristo, nós nos regozijamos em comunhão com os irmãos, porque estamos nos sentando à mesa do Rei, à mesa do Rei dos Reis. E isto é reflexo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso é o reflexo da graça de Deus sobre as nossas vidas.
Ao invés de juízo, Mefibosete recebe misericórdia. E ao invés de uma vida miserável, Mefibosete recebe graça. Recebe a benevolência do rei. Isso aconteceu com a minha e com a tua vida. E por isso nós louvamos ao Senhor. Por isso nós engrandecemos o nome desse Deus maravilhoso. Nós adoramos esse Deus aqui. Todo início de culto nós começamos com uma oração em momento de louvor ao Senhor, porque nós reconhecemos a grandeza desse Deus, a grandeza dos feitos desse Deus para as nossas vidas. Todas as bênçãos que estão aqui, meus irmãos, esperando resposta, algumas já foram alcançadas, outras estão aqui pela fé, aguardando o tempo oportuno de Deus de realizar um milagre nas nossas vidas. Todas essas bênçãos são pequenas diante da maior bênção que nós já recebemos, que foi a salvação da nossa alma. Eu sei que existem casos muito sérios aqui. Eu sei que nós passamos por momentos de muita dificuldade. Eu sei que nós passamos por momentos de aflição, momentos que causam tensão na nossa vida. Mas nós precisamos entender que mesmo passando por sofrimentos, que o nosso mestre já nos alertou que nós teríamos sofrimentos, mas também nos disse para termos bom ânimo, nós precisamos entender que a graça sobrepõe isso. O pastor Eliel relembrou muito bem, a graça é melhor do que a vida. Se a graça é melhor do que toda a vida, obviamente ela é maior do que um problema que eu possa viver. É maior do que qualquer milagre que eu possa receber nessa terra. A graça é a maior dádiva de Deus para o homem. E é isso que precisa ser pregado como o Evangelho de Cristo. A graça de Deus é a maior bênção dada por Deus à humanidade. Qualquer evangelho que pregue algo diferente disso, rejeite, porque não é o evangelho da cruz. A cruz vai dizer que a graça é a maior bênção recebida. Esse é o melhor de Deus para as nossas vidas. Esse é o presente de Deus para a humanidade. A graça de Deus, que nos proporciona a salvação em Cristo Jesus. E aí, estudando esse tema, eu achei duas frases, e aqui a gente termina, que me impactaram. Eu até falei para a Roberta, amor, olha que frase tão interessante. Olha que frase profunda. A primeira, pela misericórdia, Ele nos aceita em sua presença. Mas pela sua graça, Ele nos deseja. Aí você vai dizer, Júnior, mas que presunção é essa? Você dizer que esse Deus soberano me deseja? Quem sou eu? Mefibosete disse isso para Davi. Quem sou eu para olhares para um cão morto? Mas Deus te deseja. Deus deseja um relacionamento íntimo contigo. Deus deseja ser teu amigo. Deus deseja compartilhar com você mistérios profundos da glória dele na tua vida. Deus tem o desejo de se relacionar com cada um de nós de forma intensa, de forma íntima, de forma profunda. Nós é que não damos vazão, muitas vezes, a esse desejo de Deus e vivemos uma superficialidade no Evangelho. Mas se nós dermos vazão ao Espírito Santo que habita em nós, se nós permitirmos que esse Espírito seja vivificante dentro de nós, nós vamos desfrutar de uma intimidade com Deus que a gente ainda não faz ideia que possa existir na humanidade. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Deus deseja por isso. Deus sente prazer quando um filho dele se relaciona com ele. Quando um filho dele diz do fundo do coração, Deus, eu te busco. Deus, eu te desejo. Deus, eu quero estar perto de ti. Eu quero estar contigo. Esse é o meu maior prazer, como nós acabamos de cantar. Quando aquilo que nós cantamos nessa noite for sinceridade do nosso coração, nós vamos viver dias esplêndidos na presença de Deus. Porque o maior desejo é dele de se relacionar conosco, do que mesmo nosso de se relacionar com ele. Esse é o desejo de Deus, de depois de, pela sua misericórdia, nos trazer para a sua presença. Ele deseja se relacionar com cada um de nós. E a segunda frase que eu vi, e eu achei muito interessante, diz o seguinte: sua misericórdia nos salva de sua justa ira, e sua graça nos faz objeto do seu amor. A misericórdia de Deus nos salva da justa ira de Deus, porque a ira de Deus virá sobre a humanidade. Isso é fato. As Escrituras nos asseveram que a ira de Deus virá sobre a humanidade. Não vivemos esse tempo. Estamos vivendo o tempo da graça, mas um dia a ira virá. E aí, dando aula lá para os jovens, eu falei com eles uma ilustração que eu achei interessante, do Paul Washer, que disse: a graça de Deus é como se fosse Deus com as suas duas mãos. Uma mão segurando a ira dele e a outra mão chamando para que nós venhamos estar debaixo da sua graça.
Uma mão está impedindo a sua ira de vir sobre a humanidade. E a outra mão está chamando, venham estar debaixo da graça do meu Filho amado. Sendo que um dia, essa mão que chama vai se abaixar. E essa mão que impede a ira vai se abaixar. E a ira virá sobre a humanidade. Mas todos aqueles que estiverem debaixo da graça de Cristo Jesus não sofrerão a ira de Deus. E por que a ira de Deus virá sobre a humanidade? Porque o salário do pecado é a morte. E a humanidade mergulha cada vez mais no mundo de pecado. Os irmãos têm visto aí tanta luta, tanto dilema em volta de várias questões que há 20 anos atrás não se ouvia. Ideologia de gênero e muitas outras coisas. E a gente tratou disso aqui, conversamos disso aqui no Encontro da Família, que temos aqui uma terça-feira sim, uma terça-feira não. E nós falamos sobre isso, os nossos filhos estão sofrendo bombardeios de informação contra a palavra de Deus. E, meus irmãos, eu tenho um sentimento e um entendimento de que isso não vai diminuir. E foi falado aqui maravilhosamente pelo pastor Eliel, que cabe a nós preparar e educar os nossos filhos, porque esses bombardeios virão, são inevitáveis. Virão esses bombardeios na mentezinha deles. E cabe a nós, como pais, educá-los à luz da palavra de Deus. Porque isso não vai diminuir. O mundo jaz no maligno. O sistema caminha para o apocalipse. O sistema mundial, mundano, caminha cada vez mais para um mal que cresce. Então o salário do pecado é a morte, a justiça divina virá. Mas nós não estamos vivendo ainda o tempo da justiça, da ira de Deus. Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Ainda estamos vivendo João 3,17, onde Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo seja salvo por mim. Nós conhecemos João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 3,17 diz, porque eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo por mim. Então esse é o tempo da graça. Esse é o tempo que nós podemos desfrutar dessa graça. Aceitemos essa graça diante de Deus. E quando nós entendemos que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e fomos alcançados pela graça de Deus, como eu falei no início da mensagem, nós vivemos com intensidade para Ele. Nós vivemos uma vida voltada para Ele. Nós vivemos uma vida onde Ele é a prioridade, onde Ele tem primazia. Mas, Júnior, isso é utopia? Não é utopia. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É uma vida que eu almejo ter. É uma vida que eu sei que você almeja ter, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E esse Espírito clama por santidade. Esse Espírito que habita dentro de nós clama por intimidade com Deus. E quando nós vivemos com o entendimento do que é misericórdia e do que é a graça sobre as nossas vidas, nós vivemos melhor para Ele. Nós vivemos com mais sinceridade para Ele.